Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então raciocine comigo. Veja bem, no Antigo Pacto as pessoas acreditavam que Deus habitava dentro de uma arca. Sim, a Arca da Aliança, feita de ouro. Eles tinham por certo que a presença de Deus se encontrava dentro daquela arca. Porém, vindo Salomão, Salomão constrói um templo para o Senhor feito de pedras, sim, construída por mãos de homens. Então deu-se a entender que Deus habitava dentro da arca, mas porém essa arca estava dentro do templo. Mas no novo pacto, vindo Paulo, Paulo traz um novo entendimento para essa situação, para essas circunstâncias que se acreditava no passado. Paulo diz, olha bem, Deus não habita em templos de pedras construídos por mãos de homens, porque nós somos o templo de Deus onde Deus habita. Veja, a mudança radical. No passado se acreditava que Deus habitava dentro de uma arca e depois dentro de um templo. Porém, Paulo afirma que o templo de Deus somos nós. Porém, se levanta uma questão. Será que Paulo também se utilizou de uma linguagem ilustrativa naquele tempo para abrir o entendimento das pessoas? Ou Paulo estava afirmando a verdade que este corpo de carne e de sangue é o templo de Deus? O que você acha? Veja bem, olha o que está contido no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito. E no livro de João, capítulo 7, versículo 38 e 39 diz: E ele disse isto do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Veja, que o Espírito Santo ainda nem habitava no homem. O Espírito Santo ele deve vir sobre o homem quando o homem vir a nascer do Espírito. Sendo assim, se o Espírito não está no homem, porque o Espírito ainda não havia sido dado, significa que o homem não é o templo de Deus. Porque o homem só passa a ser templo de Deus quando o Espírito passa a fazer morada nele. Mas o Espírito ainda não havia sido dado. Porei dentro de vós o meu Espírito. Quando? Quando você vir a nascer do Espírito. Aí, nesse dia, o Espírito virá do alto sobre vós. Tal como Jesus disse para os apóstolos: permanecei em Israel até que do alto sejais revestidos de poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Veja que o homem natural não é templo de Deus, muito pelo contrário, o homem natural pode ser considerado sinagoga de Satanás, mas não templo de Deus. Por que eu digo isso? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, aonde o apóstolo Paulo diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora vocês poderão testificar que o apóstolo Paulo se utilizou de uma linguagem ilustrativa naquela geração. Sendo assim, o homem natural não é templo de Deus. Por quê? O apóstolo Paulo diz, se alguém destruir o templo de Deus, como pode alguém destruir o templo de Deus, sendo que o templo de Deus é eterno? O templo de Deus, como Deus, é permanente, ele não foi criado e não pode ser destruído assim como Deus. Como dessa forma, se alguém destruir o templo de Deus, ninguém pode destruir o templo de Deus. O templo de Deus se encontra no reino espiritual. Sim, no reino de Deus está o templo de Deus. E dessa forma, Deus o destruirá. Como Deus poderia destruir o seu templo? Porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Se o homem natural fosse o templo de Deus, então Deus estaria destruindo o seu próprio templo. Se o homem natural fosse o templo de Deus, então o templo de Deus é transitório, ele dura apenas um pouco de tempo e ele retorna ao pó da terra. Como poderia o homem natural ser o templo de Deus? Se diz, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por acaso esse homem natural aqui é santo? A carne e o sangue é santo aos olhos do Criador? Por acaso a carne não milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos não possuem comunhão consigo, entre si? Como poderia Deus habitar este corpo de carne e de sangue, sendo que ambos não possuem comunhão um com o outro, sendo que a carne é inimiga do espírito? Como Deus poderia habitar este corpo? Veja que isto é contraditório. Isto não tem conexão. Não há conexão entre a carne e o espírito. Como poderia o espírito habitar o corpo de carne? Como poderia este corpo de carne e de sangue ser o templo do Deus Altíssimo? Como poderia este corpo natural suportar a glória do Criador em si? Analise e reflita junto comigo. O homem natural é oposto à realidade espiritual. Ele jamais poderia trazer algo espiritual em si, porque primeiro é o natural.
depois o espiritual. Veja, primeiro é o natural, depois o espiritual. Se nós fôssemos o templo de Deus, então nós seríamos espiritual desde o princípio, porque o templo de Deus é espiritual porque ele se encontra no reino dos céus. Se primeiro é o natural, estamos falando deste homem. Este homem não é espiritual. Então, ele não pode ser o templo de Deus. Agora, depois é o espiritual. Ou seja, primeiro é o homem natural de carne e sangue. Depois, quando se nasce do espírito, se traz o homem espiritual sobre si. O homem espiritual, este faz alusão ao templo de Deus. O homem espiritual que já nasceu do espírito, esse é o templo santo de Deus. Porque o espírito é santo. Se você já é o homem espiritual, então você é santo. Você é o templo santo de Deus. O homem natural não é templo de Deus. O homem natural é sinagoga de Satanás. O homem natural não possui comunhão com o espírito. Veja, que a menos que você venha a nascer do Espírito, você jamais será templo do Espírito Santo. Veja o que consta no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus está dentro de nós. Como poderia o reino de Deus estar dentro de nós? Use a lógica, raciocine e reflita. Se o reino dos céus estivesse dentro do homem natural, então Jesus ele se equivocou. Veja, desta forma estamos tirando a credibilidade do Filho de Deus, pois o Filho de Deus disse que o reino dos céus não é deste mundo. Este homem natural é deste mundo. Este homem pertence ao pó da terra. Este homem natural retornará ao pó da terra, porque primeiro é o natural, depois é o espiritual. Mas Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Este corpo pertence a esse mundo. Se o reino dos céus estivesse dentro deste corpo de carne e de sangue, então o reino dos céus seria deste mundo. Mas Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o reino dos céus não é deste mundo, significa que o reino dos céus não está neste corpo de carne e de sangue, e sim no homem espiritual. Quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de vós, ele está falando aos homens que já nasceram do Espírito. O homem espiritual, esse traz o reino dos céus dentro de si. O homem natural não traz o Espírito em si, porque o homem é alma vivente. O segundo homem é espírito vivificante. O primeiro homem é a alma. A alma é o natural. Se você disser que a alma é espiritual, então Cristo se equivocou ao afirmar que primeiro é o natural. A alma é este corpo natural. O homem espiritual faz alusão ao reino dos céus. O homem natural a este lugar. Cristo, por certo que não se equivocou ao afirmar que o seu reino não é deste mundo. Sendo assim, o reino de Deus não está no homem natural, e sim no homem espiritual que habita as regiões celestes. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja, que o templo de Deus é o próprio Cristo. O templo de Deus é o próprio Deus. Contrariando assim o apóstolo Paulo, que naquela geração afirmou que este homem natural era o templo de Deus. Veja, nela não vi templo, porque o seu templo é o próprio Deus, o Cordeiro, o próprio Cristo. O homem espiritual é o templo de Deus, não este homem natural. Nós não somos o templo de Deus, este alma vivente. O Espírito vivificante é o templo de Deus. Se você já nasceu do Espírito, você é o templo do Deus Altíssimo. Se você não nasceu do Espírito, você é apenas pó. Pode ser sinagoga de Satanás, mas não templo de Deus. Deus não habita em carne e sangue. Deus não habita em arca da aliança. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, porque Deus é espiritual. Deus não faz alusão a nada deste mundo. Deus não tem conexão, Deus não tem participação com nada deste mundo. Deus não habita em arca da aliança, Deus não habita em templos feitos por homens e Deus não habita em corpos de homens. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender, como eu já disse, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus que sois vós é santo. O único templo que é santo, o único homem que é santo é o homem espiritual. Esse é o templo de Deus. Paulo apenas empregou uma ilustração quando disse: alguém destruir o templo de Deus não pode ser destruído porque o templo de Deus é espiritual. E Deus não poderia destruir-se a si mesmo, como ele poderia destruir o próprio templo aonde ele habita. Veja que isto não fecha essa conta, porque o apóstolo Paulo apenas se utilizou de um exemplo segundo o raciocínio do ser humano daquela geração. Dentro dessa linha de raciocínio, o homem era capaz de compreender talvez um pouco da espiritualidade que estava oculta. Sendo assim, acredito que este vídeo posso dar por encerrado. Se você acreditava que este corpo de carne e de sangue é o templo do Deus Altíssimo, acredito que você já não pensa desta forma. Tal como a geração lá no passado acreditava que Deus habitava em uma arca de ouro. Só porque o ouro era algo precioso, então Deus habitava naquela arca. Não. Então, mais tarde veio e o entendimento, as pessoas passaram a acreditar que Deus habitava em um templo. Porque aquele templo era precioso, revestido de ouro, de prata, de todo tipo de pedra preciosa. Então, as pessoas acreditavam, por certo, que Deus habita neste lugar. Mais para frente vem Paulo e diz: olha, a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida. Então, por certo que Deus habita em nós. Mas esta vida nada tem de preciosa aos olhos do Criador, porque este corpo retornará ao pó. Este corpo, esta vida que se chama alma vivente, deve vir a se desfazer para dar lugar ao homem espiritual, pois é o homem espiritual que é o templo de Deus, onde Deus habita. O templo de Deus não é deste lugar. O templo de Deus é do reino dos céus, tal como o homem espiritual. Seria isso? Reflita, chega a uma conclusão por você mesmo. Se tem gostado dos meus vídeos, deixe o like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, meu amigo.